Você é muito contrário à saidinha temporária. Então, sempre seus discursos são contundentes a respeito disso. E a favor do exame criminológico. Então, sempre falando da importância do retorno deste exame e tudo mais. Queria entender qual é a sua posição com relação a isso. Lara, consegui depois de muita luta, né? Depois de 3 anos de luta lá na Câmara dos Deputados, eu consegui colocar esse projeto para votação. Na pauta. Tá no Senado, né, inclusive. Sim. O projeto é seu. Não, tecnicamente, eu tinha um projeto também que falava sobre o fim da saída temporária. Só que para eu ser o relator da matéria no plenário, eu não podia ter um projeto como autor. Aí eu arquivei o meu e um compromisso que o presidente da Câmara teve comigo, Arthur Lira, na época, inclusive, eu falei para ele, na verdade, na época da primeira eleição do Arthur à presidência da Câmara, eu fiz um compromisso com ele. Falei, Arthur, eu vou mobilizar a bancada da segurança para que nós possamos votar em seu favor, porém, eu quero colocar algumas condicionantes aqui. Primeiro, nós temos que ter uma semana exclusiva sobre o tema segurança pública na Câmara dos Deputados. E foi bem na época que o Brasil Paralelo lançou o Entre Lobos, aquilo ganhou uma grande repercussão, por isso também da importância do trabalho de vocês. E ele falou, o que mais, Derrite? Projeto que retoma a contagem de tempo dos policiais em São Paulo, porque por conta da pandemia, um absurdo, né? Os policiais e profissionais da saúde que ficaram mais expostos na época da pandemia, porque não tiveram possibilidade de fazer home office. Sim, claro. Não estava contando o tempo de serviço deles. Aí eu consegui retomar somente a contagem de tempo, não o pagamento de nenhum benefício, para que justiça seja feita com aqueles que ficaram mais expostos. E o outro foi pautar o projeto do fim da saída temporária. E nesse projeto, Lara, o meu projeto, que era o PL 2253, agora ganha outra numeração quando vai para o Senado, ele previa 3 coisas. O fim por completo da saída temporária, que são aqueles presos que estão no regime semiaberto e tem esse... Eu vou falar aqui até de maneira, claro, tem esse benefício, mas na verdade, esse privilégio. Porque infelizmente no Brasil... A gente fala a palavra, isso é palhaçada. É palhaçada. Pode deixar que a gente fala. É que tem hora que São dá uma coisas travada. que a gente tem que ver. Eu falo como deputado, falo como secretário, então... Ou São como coisas que cidadão, a gente que precisa além de ver tudo, na né? manchete, né, Derrite? Tipo, Suzane von Richthofen tem isso. a saidinha do Dia dos Pais, pô. E aí tem 2 aspectos. Como é que você explica isso pra um gringo? Isso é imoral. Até para nossa população, principalmente. É imoral. E com dados e embasados de forma científica, o Major Rodrigo Vilardi, que trabalha comigo na secretaria, participou também do Entre Lobos, ele comprovou cientificamente, ele que é bacharel em ciências policiais pelo Barro Branco, formado em Direito, pós-graduado, mestrado e doutorado na USP em Direito Penal, ele comprovou cientificamente que nas saídas temporárias o índice de criminalidade tende a aumentar. Aliás, sempre aumentou. Nós que revertemos essa situação com uma nova ferramenta que eu vou falar para vocês. Mas nós extinguimos por completo a saída. E daí você tem um aspecto moral, ou melhor, imoral, e o aspecto científico durante o período da saída. Então, é o fim da saída por completo, porque o projeto que veio do Senado estava reduzindo de 5 por ano. E nessas 5, o criminoso tem direito a ficar 7 dias fora da prisão. Extinguindo por completo a saída temporária e obrigando o retorno do exame criminológico. Então, o meu projeto ganhou destaque, acabar com a saidinha, mas ele também prevê a obrigatoriedade do exame criminológico para que o criminoso progrida de regime. Rapidinho, só pro pessoal de casa entender, esses 7 dias é o quê? O cara sai e pode ficar 7 dias, ele fica uma semana, umas férias ali de uma semana. É isso. Ele pode ficar. Só que ele tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que, de fato, ficar no endereço residencial ou na comarca da área em que ele está, que ele ofereceu a residência dele. Eu moro na rua tal, vou visitar minha mãe em tal lugar, então você não pode sair dessa área. Tem outras obrigações, como você não pode estar a partir das 8 horas da noite na rua. Você tem que voltar para dormir nesse endereço que você passou pra gente. E nesses 7 dias a gente tem um aumento de criminalidade. Comprovado cientificamente que além... Óbvio, o negócio de... Também, como é que vai? É óbvio. Você quer que eu dê um exemplo para vocês? Por favor. Porque a população que vai nos assistir, quando você conta um caso real, fica mais claro. Na cidade de Marília, no ano passado, na saída passada de agosto, um indivíduo foi beneficiado pela saída temporária e cometeu um roubo
a uma farmácia. Só que só foi identificado que tinha sido ele quando ele já tinha retornado para o presídio. Então, em tese, esse seria um indivíduo que só foi se ressocializar por 7 dias com a família, naquele mundo utópico dos pseudo-especialistas em segurança pública. Ele já estava lá e foi indiciado, estava no presídio, cumprindo a pena. Aliás, não deveria sair lá enquanto não cumprisse de forma integral. Ele foi identificado depois que ele já tinha voltado para o presídio. E aí, em dezembro, ele recebeu novamente o benefício. Isso é um absurdo. E aí os critérios, quem define se vai sair ou não, além da lei, tem um critério do Poder Judiciário. E optaram por ceder novamente o benefício daquele que foi preso por roubo enquanto estava sendo beneficiado para saída temporária. Isso é o maior absurdo que já existiu. Aí o que aconteceu nessa saída de dezembro? Foi preso novamente por roubo. Cara, Não tem lógica. Não tem lógica, não tem explicação. Não, recente a juíza também que liberou um preso para saidinha e ele baleou um sargento em Minas Gerais, né? Matou que tinha filhas, inclusive. Uma menininha que até é muito complicado a gente falar disso porque a gente sofre na pele. Quando um policial é baleado, que nem o caso da soldado Sabrina, que aconteceu recentemente, é literalmente como se fosse alguém da minha família. E o Sargento Dias era uma grande referência. Ia completar 10 anos de instituição. E aquele criminoso que atirou... Na cabeça. Foi uma coisa horrenda. Ele já tinha várias passagens, vários antecedentes criminais. Então, antes de mais nada, já retorno aqui na saída temporária. Nós temos que, de maneira dura, incondicional, defender o que toda democracia enraizada e todos aqueles que aumentam o custo do crime, puxando lá para o Gary Becker, tudo que foi falado no Entre Lobos, temos que defender um instituto do cumprimento de pena. Você não pode condenar alguém por 12 anos, um criminoso por 12 anos, que até passar por todo esse processo, o Ministério Público oferecer denúncia, o Judiciário aceitar, é um processo extremamente complexo. O percentual é pequeno daqueles que são presos. Fala de audiência de custódia que, em média, libera, para alguns crimes, 50% dos criminosos, pô. Não tem condições um negócio desse. Agora, falando como... que tem que retornar para o assunto. A saída temporária, então, exame criminológico, o que ele acabou lá por meados de 2010, entre 2010 e 2014. O exame criminológico é composto por uma equipe multidisciplinar que vai avaliar bom comportamento, outros fatores envolvidos, bom comportamento na prisão, outros fatores envolvidos, mas analisava também, muito obrigado, o grau de periculosidade do criminoso. Como vocês acham que é o comportamento do indivíduo que pertence à cúpula do crime organizado no sistema prisional? Maravilhoso. É tranquilo. Parece que é um santo. Cordeiro. É isso. E por isso que tiraram o exame criminológico. Não para defender a cúpula, quer dizer... Se foi isso, eu não sei dizer. Pode ter sido também. Mas que, senão o sistema prisional vai haver superlotação. Na minha visão, na minha convicção, quando você aumenta o custo do crime, o que é aumentar o custo do crime? Fazer com que ele cumpra a pena integral, acabar com todos os benefícios. Saída temporária é o primeiro de muitos passos que a gente tem que dar. Acabar com a saída temporária, acabar com a audiência de custódia, acabar com a progressão de regime. Foi preso, punido em 15 anos. Ótimo. Os 15 anos. Os 15 anos. Daí a gente vai falar sobre ressocialização. Agora, defender a saída temporária, como alguns falaram, é desumano defender. Aí eu dei um desabafo no velório, no enterro da soldado Sabrina. Vem aqui falar pra mãe dela, pro pai dela. Vem aqui falar pro esposo dela, que é cabo da Polícia Militar também, que você é defensor, ou que você é defensor de um tratamento humano para quem cumpre pena, quem mata qualquer pessoa. Não é um tratamento especial que eu defendo para os policiais, não. Mas quando você aumenta o custo do crime, defende o Instituto do Cumprimento de Pena de forma integral, você reduz os indicadores criminais. Isso está comprovado. Quanto maior o custo do crime, menor o indicador criminal. E quanto menor o custo do crime, tem muitas vantagens. Vale a pena, né? É um negócio. E Gary Becker, que é um economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968 e foi premiado com um Nobel em 92. A gente não tá falando de qualquer... Não é um curioso em segurança pública. Não um pseudo-intelectual. Agora eu comecei a intitulá-los como curiosos em segurança pública.
Porque em nenhum país no mundo você tem um piloto de especialista em aviação que nunca pilotou uma aeronave. Um helicóptero, um avião, enfim. É entendedor de segurança, é igual entende de futebol, né? É curioso. E se esconde atrás de um canudo de mestrado ou doutorado, mas é especialista em segurança pública. Qual é a formação? É sociólogo. Com todo respeito, tá? Aos sociólogos, filósofos, mas a autoridade policial, os policiais que estão ali na ponta da linha, é que são os verdadeiros especialistas. Então, essa questão da saída temporária do PL 2253, que eu tive a honra de ser o relator, só que qual que foi a diferença? De 5 saídas, reduziu para 1 o projeto da senadora Ana Amélia, ao qual reconheço o trabalho, o esforço. De 2013, esse projeto dela aprovado no Senado. Nossa. A gente foi votar quase 10 anos depois, parado na Câmara. Por quê? Porque também tem que se falar do regimento interno das casas. Na minha visão, quando uma casa aprova, tem que ser no outro dia tá sendo votado no Senado. Senão a gente fica com esse problema. E aqui dá para falar, sei lá, de milhares de projetos que estão engavetados ou no Senado ou na Câmara. Mas continua parado? Não tem nenhuma novidade com relação a isso? Não, porque aí eu comecei... Porque agora acabou, você tá pressionando com relação ao lance da saidinha, porque agora teve esse caso recente, né? Então, o negócio tem que andar, né? Aqui esse caso que envolve a morte do sargento em serviço repercutiu demais, mas eu já tô falando disso desde o dia 1º de janeiro, quando eu tomei posse. Agora é o momento de acabar. Consegui convencer o governador Tarcísio na edição do COSUD, que foi em final de outubro do ano passado, fazer com que os 7 governadores que compõem o consórcio Sul e Sudeste assinassem na carta, na parte de segurança pública, o compromisso de mobilizar as suas bancadas federais para a modernização da legislação penal, de execução penal. É uma roupagem que a gente... técnica, que a gente colocou ali para os governadores, todos assinaram, para que, de fato, a gente endureça a legislação e encareça o custo do crime no Brasil. Mas isso começou no SUMASP, que é um conglomerado de secretários de segurança pública, deputados e senadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na primeira edição foi no Paraná, na segunda em São Paulo, só que daí na primeira edição eu falei, vou dar uma sugestão para vocês analisarem. A gente tem que mobilizar o Congresso. Só que eu sou, pelo menos por enquanto, o único deputado federal. E aí eu tenho essa liberdade e muitos amigos no Congresso e vários que acompanham a minha tese. Tanto é que eu consegui pautar o projeto da saída temporária. E aí essa mobilização começou a ganhar força. Daí na edição de São Paulo, que foi a segunda, eu trouxe 12 deputados federais para essa reunião do SUMASP, mais um senador da República. E na nossa carta, carta aberta do SUMASP ao Congresso Nacional. Fim da saída temporária. Inclusive, o senador tá parado no Senado e é o senador Moro, ele abraçou a causa, começou a dar andamento, mas eu sempre falando da reincidência criminal em todo o estado por conta dos inúmeros benefícios que o criminoso possui no país. Daí começou a andar lá no Senado, o senador Flávio Bolsonaro é o relator na Comissão de Segurança Pública, tem vários senadores nos ajudando lá, como o senador Seif, o astronauta Marcos Pontes, o Flávio Bolsonaro, o senador Sérgio Moro. Mas eu mobilizei os governadores e provavelmente na volta do recesso do Congresso Nacional, eu e o governador Tarcísio iremos. Eu vou pessoalmente, não sei se o governador vai acompanhar por conta dos compromissos, mas eu vou. Já falei com a equipe do senador Rodrigo Pacheco para que ele possa me receber e eu apresente os dados estatísticos. Porque às vezes, como não é da área... não é especialidade no tema, que lá a gente tem uma representação, uma gama de representantes de vários setores. Talvez ele não enxergue o grave problema que isso causa para o Brasil. Você tem como trazer, então, só para a gente encerrar esse lance das saidinhas aqui, né, e partir para uma próxima pauta, qual que foi o saldo disso em 2023? Você tem esse lance das reincidências nos crimes? A gente tem como trazer algo mais concreto, até para o pessoal de casa poder entender o grau de absurdo disso? Vamos lá. Eu tive trabalho para quando questionado, comprovar cientificamente que isso gera não só impunidade, mas gera uma vitimização da sociedade, dos policiais, de maneira muito grave. Eu fiz um estudo com base no ano de 2019, até 2023. 205 mil criminosos no estado de São Paulo foram beneficiados pelas saídas temporárias. A média em cada saída em São Paulo é de 35 mil. Nossa, gente, é gente demais. 205 mil pessoas é gente demais. E nós temos uma população carcerária de 198 mil, mais ou menos, no sistema fechado, cumprindo pelo sistema fechado, e
cerca de 35 mil no regime semiaberto. Esses do regime semiaberto é que recebem esse privilégio da saída temporária. Eu achei um número muito, muito grande de indivíduos que não retornaram para os presídios. Desse número aí de beneficiados. Aí, nesse primeiro... Como eu achei um negócio assustador, eu falei, deixa eu analisar os últimos 20 anos. E aí eu peguei de 2003 até 2023. Que receberam esse benefício da saída temporária, 30, 35. Nós tivemos o absurdo de 128 mil criminosos que saíram da saída temporária e não voltaram para as prisões. Não tem como explicar isso. Isso é imoral, isso é causa uma violência. A sociedade fica... Sabe o que é 128 mil criminosos não voltarem? É enxugar gelo. É o trabalho da polícia. Tu prende o cara tem 10 passagens da polícia, ele é solto. Isso quando não é solto por audiência de custódia, né? Aí o cara ainda fica preso e tem saidinha, não volta. Ainda volta pra perseguir o policial. Sim. Não deve ser raro isso. O projeto de prever a extinção da saída temporária, obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, mantendo assim regime fechado de forma, pelo menos, parte maior do cumprimento de pena dos líderes de facções criminosas. E no terceiro ponto, permite a ampliação do monitoramento da tornozeleira eletrônica para outros regimes. Por quê? Porque se eu extinguir a saída temporária, qual outro regime que dá um embasamento legal para utilizar o monitoramento por tornozeleira? Daqueles criminosos que cumprem pena no regime aberto. Alguém sabe o que é cumprir pena no regime aberto? O que efetivamente esse criminoso cumpre de pena? Ele vai lá de 3 em 3 meses no fórum e fala, eu estou vivo e estou aqui. E quem é que fiscaliza esse criminoso que foi preso, cumpriu pena no regime fechado, no início do cumprimento? Evoluiu para o semiaberto, já começa a ter a saída temporária, que é o que a gente pretende acabar. Daí tem um regime aberto. Não há nenhuma fiscalização por parte do Estado em cima desse criminoso. Ele descumpre várias medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. Mas aqui em São Paulo, não são tantos, eu tenho que reconhecer. Não são tantos que estão nesse regime de cumprimento. Se eu falei que tem 198 mil cumprindo regime fechado e cerca de 35 mil, a gente está falando aqui de 233 mil, se somar todos. Uhum. No regime fechado são só 305 mil criminosos andando à vontade pelas ruas e sendo os causadores da maior parte ou de boa parte. Regime aberto, na verdade. É porque falou regime fechado. Então, desculpa. no regime fechado Perdão. são mais de 300 mil. Certamente, e já chegamos a ter 350 mil criminosos cumprindo pena, entre aspas, que não há cumprimento nenhum, e o Estado não tem ferramentas, nunca quis criar nenhuma ferramenta de fiscalização em Pra cima eles deles. faria sentido a tornozeleira. Total. E aí o que eu fiz no mesmo projeto? Só que isso são coisas que passam batido lá e só quem é verdadeiro especialista consegue pegar essas entrelinhas. Porque todo mundo ficou batendo fim da série temporária. Eu falei, deixa passar que é o principal, tanto quanto... Os três têm grau de relevância. Percebam que, na minha visão, acabar com a série temporária é o principal. Só que aqueles que... Só que a gente é por parte. Então eu tô atacando de verdade o fim da saída. Num outro ponto, dificultar a progressão de regime. E num outro ponto, aqueles que conseguiram o benefício da progressão estão em liberdade, respondendo, cumprindo pena, na verdade, em regime aberto. A gente criou uma ferramenta para poder fiscalizá-los. Aí alguém pode estar pensando assim, poxa, mas o DERRIT quer monitorar 305 mil por tonelada? Não só quero, como eu vou até o final da gestão. Porque nós pegamos uma iniciativa da Polícia Militar, do chamado Projeto Vida, que aconteceu lá em Sertãozinho. Polícia Militar, parceria com o Poder Judiciário, criaram o Projeto Vida. E uma das premissas é a fiscalização do indivíduo que cumpre pena. A principal premissa, né? É o principal objetivo. Fiscalizar de maneira mais eficaz quem cumpre pena no regime aberto. E eles... Só que como que era feito? O policial abordava um criminoso cumprindo pena no regime aberto, descumprindo medidas cautelares. Por exemplo, usuário de droga. Por exemplo, se envolver em ocorrência policial. Por exemplo, estar a partir das 8 horas da noite, não estar, na verdade, recolhido em sua residência. Uhum. Aí o que o policial normalmente faz em todo o estado, até hoje, o que ele faz? Aborda, não, tô cumprindo pena, tô no regime aberto. O policial não tinha nenhum mecanismo para fiscalizar. Sertãozinho inovou. Por isso que o batalhão lá de Sertãozinho merece todo o nosso reconhecimento por essa iniciativa. E o juiz lá da região também.
passou a elaborar um BOPM, só que na época escrito à mão. Aí o comandante de companhia, o capitão, como o major do batalhão, seção operacional, pegavam vários boletins de ocorrência, papel, gente. O grampeava e mandava um ofício pro Poder Judiciário. Ó, esses caras estavam em descumprimento. Aí chegava lá, nesse caso o juiz foi muito parceiro, por isso que quando eu falo do Poder Judiciário, a gente não pode generalizar que tem muito, aqui em São Paulo tem muito juiz, e o TJSP é considerado mais linha dura. Claro que, e tem esse princípio de individualidade, né? Às vezes você pega um juiz que pensa de um jeito e não há o que o presidente do TJ faz, porque ele tem essa prerrogativa. E esse juiz de direito, que é um juiz que não é nem que é linha dura, mas é que defende a sociedade, assim eu diria. Ele regredia de regime a maior parte dos casos indivíduos. Na prática, ele saía do benefício do regime aberto e voltava para o semiaberto, sem a condicionante de ter saída temporária, ou um outro caso tinha. Mas o resultado disso foi pequeno o impacto. Caiu de 69% a reentrada nos presídios para menos de 9%. Se isso fosse aplicado em todo estado, é incalculável o número de vítimas que seriam vítimas de criminosos se a gente atacasse esse sistema de monitoramento. Então, o que eu fiz? No plano de governo, eu fui o responsável por elaborar o plano de governo do governador Tarcísio na área de segurança pública na campanha. Eu coloquei a implantação de em todo o estado do Projeto Vida. E aí nós fizemos isso com uma diferença, com o sistema de tecnologia se comunicando, polícia, militar e judiciário. Então, isso aconteceu por um acordo de cooperação entre polícia militar, segurança pública, mas polícia militar e o TJSP, o Tribunal de Justiça. Nós estamos em processo de implantação. Demorou para a gente conseguir assinar, o governador Tarcísio assinou, eu também, o presidente à época, ANAF. A nossa sorte, e a sorte da população paulista, é que tanto o doutor ANAF, presidente do TJ até o ano passado, quanto o atual presidente, Dr. Fernando Torres Garcia, eram grandes entusiastas do Projeto Vida. Usavam isso como um grande exemplo de eficácia. Quando eu levei a sugestão da gente implantar em todo o estado, eles falaram, é isso que resolve a reincidência. E aí os sistemas prontos, né, de TI, quando ficaram prontos, a gente está em fase de implantação. Inclusive, trouxemos o major que implantou isso lá de Sertãozinho para nos ajudar na implantação aqui. O estado de São Paulo vai monitorar, o dia que nós conseguirmos ter orçamento para tudo isso, vai monitorar cada criminoso que está cumprindo pena em regime aberto. Até lá, nós vamos elencar o grau de risco. Homicida, cometeu latrocínio, enfim, traficante de alto perigo, pertence à facção criminosa, a gente vai começar por esses que são os mais nocivos à sociedade. E já começamos uma outra iniciativa, um outro acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, já em vigor desde o ano passado, que a possibilidade daquele juiz, né, da autoridade judicial, que no momento da prisão em flagrante, na audiência de custódia, já que infelizmente ela ainda existe no Brasil, lembrando que para alguns crimes chega a liberar 50%, 41%, receptação, furto de criminosos na audiência de custódia. É outro absurdo também, né? Não. Absurdo. Ainda trata o bandido como, você quer um casaco, um café, né? Eu até acho que o buraco é tão mais embaixo do que isso. Dá o casaco, dá o que for, mas não faz a coisa ser cumprida. Isso é mais importante, sabe? Sem dúvida. O pessoal fica discutindo perfumaria em vez de discutir isso que nós estamos falando aqui agora. O que está falando de maneira muito técnica. Infelizmente, aquela imagem, o povo brasileiro, porque é uma imoralidade, né? Mas a gente mostra a imoralidade, como eu falei da questão da saída temporária, é imoral uma criminosa ou um criminoso que matou o próprio pai para ser liberada no dia dos pais, que matou a mãe ser liberada, ou que matou a filha liberada no dia das crianças e por aí vai. Exato. Mas a gente apresenta o dado científico também. Exato. Aumenta o índice criminal naquele período, no mês subsequente.